Fala pessoal, tranquilão? Aqui é o professor José Flávio, a gente vai dar continuidade à aula passada, né? Na aula passada, a gente introduziu o conceito de lei de Ohm. Eu vou retomar um pouco e vou adiantar. Eu vou falar hoje, né, da unidade 4 do livro 3, isso está lá na página 230. Então, para começar, o que são as leis de Ohm? Eu vou começar pela primeira. Qual é a primeira lei? Ele fala o seguinte: George Simeon descobriu que para certos materiais, a relação entre a diferença de potencial aplicada nesse material e a corrente elétrica que o percorre é uma relação linear. Dessa relação linear, ele tirou a seguinte equação, que U, que é a DDP, é igual a uma constante que eu vou chamar de K vezes I, que é a corrente elétrica. Esse K, ele tem um significado físico. Na verdade, ele é a resistência elétrica do material. Então, em vez de chamar de K, eu vou dizer que é U igual a R vezes I, tá? Essa é a primeira lei de Ohm, que para materiais ômicos a relação entre a DDP e a corrente elétrica é linear. Gráfico. Repara que isso daqui é uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico disso, né, se eu fizer aqui eixos U e I, vai ser uma reta. Correto? Qual é o ponto? Que a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal, então a tangente de alfa, no caso que eu chamei o ângulo de alfa, vai ser igual, na verdade vai ser numericamente igual à resistência elétrica desse material ômico, beleza? Tá, mas tudo que a gente fala em física tem unidade. Qual é a unidade da resistência elétrica? No SI, a resistência elétrica tem a unidade igual ao ohm, que é o ômega maiúsculo, beleza? E o que é ohm? Se eu observar a primeira lei de Ohm, eu consigo descobrir o seguinte, que ohm é a mesma coisa que volt, que é a unidade de diferença de potencial, por ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Tranquilo? Então a gente falou da primeira lei de Ohm, a gente falou do gráfico dessa lei, né, dessa equação. Agora vamos falar da segunda lei de Ohm. Imagina que eu tenho um material, um fio, né, e a gente vai pensar nesse fio como um cilindro, uma forma mais fácil de visualizar. A resistência elétrica desse fio para temperaturas constantes, para uma temperatura constante, vai ser igual a R igual a ρ vezes L sobre A. Vamos falar agora aqui, olha só. O que é esse L? Bem, o L, se eu pensar que o fio é um cilindro, né? O que é o L? O L é o comprimento desse fio. Então, isso daqui é igual a L. E esse A? Esse A é a área da seção transversal. Lembra que a gente já falou disso em corrente elétrica? Então, o que é a área da seção transversal? É a área desse fio. Então, se eu estou pensando que o fio é um cilindro, a área vai ser igual à área desse círculo, né, da base do cilindro, beleza? Se fosse um paralelepípedo, seria a área de um retângulo, tranquilo? E o que é esse ρ? O ρ, ele tem a ver com o material. Esse ρ, a gente conhece ele como a
resistividade. Então, por exemplo, o cobre tem uma resistividade, o ouro tem outra resistividade, a prata tem uma terceira resistividade. Então, cada material vai ter uma resistividade diferente. E qual é a unidade da resistividade? Já que em física tudo tem unidade, né? A unidade da resistividade é o ohm por metro, né? No SI. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a segunda lei de Ohm, é a resistência de um material. Ela depende do comprimento desse material e da área da secção transversal dele e também do tipo de material. Agora, repara o seguinte, eu falei essa equação para temperaturas para uma mesma temperatura. Então, existe uma relação entre a resistência elétrica e a temperatura ou a variação de temperatura. Como é que vai ser essa relação entre R, resistência elétrica, e ΔT, variação de temperatura? Vai ser isso daqui, ó. R é igual a R0, tá? Vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Esse ΔT, eu vou botar melhor. Em vez de chamar de ΔT, eu vou colocar T menos T0. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é uma equação que relaciona a resistência elétrica com a variação de temperatura. Vamos falar de cada termo dessa equação. Vamos lá. Primeira coisa, esse T0 e esse R0, eles são o seguinte, são a temperatura, essa temperatura inicial, usualmente a gente considera ela sendo igual a 20 graus Celsius, beleza? Então aqui, esse θ0, eu posso supor que ele vale 20 graus Celsius. Então, o que vai ser esse R0? Esse R0 vai ser a resistência elétrica do material para uma temperatura T0, ou nesse caso, para T igual a 20 graus Celsius. Esse alfa é um coeficiente que depende do material. A unidade desse alfa é o quê? Graus Celsius elevado a menos 1. Tranquilo? Então, essa equação, R é igual a R0 vezes, abre colchete, 1 mais alfa vezes ΔT, é a relação entre a resistência e a variação de temperatura. Tranquilo? Agora a gente vai fazer os exercícios da lei de Ohm. Vamos embora. Então, galera, apaguei o quadro, agora eu botei a atividade discursiva no quadro, né? Vamos falar dessa atividade discursiva. Vamos lá, uma questão da Unicamp e diz o seguinte: o grafeno é um material formado por uma única camada de átomos de carbono agrupados na forma de hexágonos, como uma colmeia. Ele é um excelente condutor de eletricidade e de calor, e é tão resistente quanto ao diamante. Os pesquisadores Jane e Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010 por seus estudos com o grafeno. Então vamos lá, letra A. Letra A diz o seguinte: a quantidade de calor por unidade de tempo, φ, que flui através de um material de área A e espessura D, que separa dos reservatórios com temperaturas distintas, TF e T0,
é dada por... Então vamos lá. Φ é igual a K vezes A TF menos T0, temperatura final menos temperatura inicial, sobre a espessura. Tá. Onde K é a condutividade térmica do material. Considere que em um experimento uma folha de grafeno de A igual a 2,8 micrometros quadrados e D igual a 1,4 vezes 10 a menos 10 metros, tá? Separa dois micro-reservatórios térmicos mantidos a temperaturas ligeiramente distintas. Então vamos lá. T0 igual a 300 Kelvin e temperatura final, vamos imaginar assim, 302 Kelvin. Em vez de temperatura final e temperatura inicial, vamos chamar de T2 e T1. Faz mais sentido do que T, né? Então aqui eu vou chamar de T2, que eu vou chamar de T1. Até porque eu não estou falando de mudança de temperatura. Eu estou falando que uma superfície tem uma temperatura e a outra superfície tem outra temperatura. Usando o gráfico que mostra a condutividade térmica K do grafeno em função da temperatura, obtenha o fluxo de calor que passa pela folha nessas condições. Então tá, olha só, eu vou colocar aqui do lado, vou separar aqui. O gráfico, ele é o seguinte, eu vou fazer aqui em cima pequenininho. Então aqui eu tenho o K, tá? E aqui eu tenho temperatura em Kelvin. E repara que esse gráfico, ele é mais ou menos assim. E se você olhar o gráfico, você vai reparar que em 300 Kelvin, ele vai ter o K igual a 4 vezes 10 ao cubo. E como eu estou falando de 300 e 302 Kelvin, eu vou considerar o K constante, tá? Eu vou considerar o K valendo 4.000. Beleza? Tranquilo? Então agora eu quero saber qual é o fluxo de calor. Vamos lá, pessoal? Então é só literalmente jogar na fórmula, né? Vai ficar Φ igual a K, 4 vezes 10 ao cubo, vezes, olha um ponto aqui, olha só, rapidinho. Até quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu tenho uma pegadinha aqui. Micrometros quadrados. Quem não está prestando atenção, vê esse micro, já coloca logo 10 a menos 6. Só que assim, vamos fazer uma comparação. Por exemplo, 1 quilômetro são quantos metros? São 1.000, não são? 1 quilômetro são 1.000 metros. Agora, 1 quilômetro quadrado são quantos metros quadrados? Quantos metros quadrados? Né? Você vai de 10 a 2 em 10 a 2, então dá 1 milhão. Reparou que o K é igual, mas um está em metro e o outro está em metro quadrado? Aqui é a mesma coisa. Se fosse micrômetros, né? Aqui fosse metro só, seria direto 10 a menos 6. Mas como está metros quadrados, pessoal, cuidado, tá? É 2,8 vezes 10 a menos 12. Tá? Vezes variação de temperatura, né? 302 menos 300 vai dar 2. Tranquilão, né? Tudo isso sobre 1,4 vezes 10 a menos 10.
Tranquilinho? Agora, vamos cortar tudo, né? 1,4 e o 2,8, a gente corta, isso dá 2, né? Aqui, ó, cortei aqui, 1, 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 4 vezes 4, φ é igual a 16 vezes o quê? 10 a menos 12 vezes 10 a menos 10 vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo vai dar 10 a 1. 10 elevado... Opa, tem um pontinho a mais. Elevado a 1, o quê? Isso daqui, pessoal, tá em que unidade? Vou ter até um igual aqui. Tá em watts, né? Então, se você for ver aqui, deu 16 vezes 10 a 1 watts, ou, se você quiser colocar em notação científica, 1,6 vezes 10 ao quadrado watts. Entendeu? Show de bola? Isso foi a letra A, tá? Tranquila de fazer. Ponto, isso aqui foi uma pegadinha, beleza? Vamos para a letra B. Vou apagar tudo já. Vambora então. Letra B, a gente falou agora de fluxo de calor, né, na letra A. E agora a gente vai falar de resistividade. Vamos lá. A resistividade elétrica do grafeno, então, letra B. A temperatura ambiente é ρ igual a 1 vezes 10 a menos 8, 10 a menos 8 ohms por ohms metro. Não é ohms por metro. É menor que a dos melhores condutores metálicos, como a prata, cobre e tal. Suponha que dois eletrodos são ligados a uma folha de grafeno de comprimento L igual a 1,4 micrômetros ou micrômetros e área de seção transversal A igual a 70 micrômetros quadrados. E que uma corrente I igual a 40 microamperes percorra a folha. Qual é a diferença de potencial entre os eletrodos? Então ele quer saber quem é o U. Questão tranquila, aplicação direta da segunda lei de Ohm. Então vamos lá. R é igual a ρ vezes L sobre A. Então aqui eu vou ter o seguinte. R é igual ρ. 1 vezes 10 a menos 8, eu vou botar 10 a menos 8 direto, né? 10 a menos 8 vezes L é 1,4 vezes 10 a menos 6 sobre 70. De novo a pegadinha. Não é 10 a menos 6, é 10 a menos 12, tá? 10 a menos 12. Então aqui vai ficar o seguinte, né? Olha o que eu vou fazer. Em vez de 70, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para 0,7. Olha só. 70 vezes 10 a menos 12 é igual a 7 vezes 10 a menos 11. Que é igual a 0,7 vezes 10 a menos 10. Por que eu estou fazendo isso? Repara no seguinte. 0,7 vezes 10 a menos 10. Quanto é que dá 1,4 por 0,7? 2. Então eu corto aqui, ó. 1, 2. Então, R vai ser igual a quê? 2 vezes. Agora você tem que pensar nas potências de 10. Ó, aqui vai dar menos 8, menos 6, menos 14.
Esse menos 10 sobe, menos 14 mais 10. 10 a menos 4, 11. Pronto. Achei a resistência. Se eu quero a DDP e eu sei qual é a corrente, primeira lei de Ohm. Então, agora eu vou ter que U é igual a R vezes I. E se eu quero U, então vai ficar U igual a 2 vezes 10 a menos 4 vezes 40 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 40, 80. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6 vai dar quanto? 10 a menos 10. Deixa eu só conferir aqui. Calma aí. Ah, desculpa. Teve um erro aqui, pessoal. Passou batido. Olha só. Eu li errado. Não são 70 micro. São 70 nano. Eu estranhei. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? Não está batendo. Então, vamos acertar tudo aqui. Calma aí. Deixa eu acertar aqui, rapidinho. Vamos lá, calma aí. Eu li micro, eu li nano, escrevi micro. Olha só, aqui vai ficar, né? 10 elevado a menos 8 vezes 1,4 vezes 10 a menos 6 sobre 70, aí aquele esqueminha de novo, né? Vezes 10 a menos 18. Tá? Então eu vou ter o que? R igual. A mesma ideia, né? Eu vou voltar duas casas para poder simplificar. Então aqui vai ficar o que? 10 a menos 16. Aqui vai ficar o que? 0,7. Então vai ficar R igual a 2 vezes o que? 10, aqui vai dar o que? Menos 14. Aqui deu o que? Deu 16. 16 menos 14, 10 ao quadrado ohms. Agora sim. Aí aqui, eu vou apagar esse menos aqui. Então ficou o quê? 2 vezes 10 ao quadrado vezes 40 vezes 10 a menos 6. Vai dar 80 vezes 10 o quê? Vou botar 10 a menos 4 volts. Ou melhor, 8,0 vezes 10 ao cubo volts. Pronto. Essa é a resposta, letra B, 8 vezes 10 ao cubo volts. Então agora a gente vai fazer os exercícios em sala. E vamos lá, eles são mais simples do que esse, mais rápidos de resolver. Questão número 1, em sala. Vamos lá. Sabendo que a diferença de potencial entre uma nuvem e a Terra, para que aconteça uma descarga elétrica, um raio, né? É em torno de 10 a 8. Então, U é igual a 3 vezes 10 a oitava volts. E a corrente elétrica produzida neste caso é aproximadamente igual a 1 vezes 10 a 5 ampere. Qual a resistência média do ar? Fácil, né? R, primeira lei de Ohm, vai ser igual a U sobre I. 3, 10 a oitava sobre 1, 10 a quinta. Isso dá 3.000, ou 3 vezes 10 ao cubo, ohms. Pronto. Resposta letra C de casa. Vamos que vamos. Questão 2.
Acho que dá para fazer aqui. Vamos lá. Da Unicamp, quando as fontes de tensão contínua que alimentam os aparelhos elétricos e eletrônicos são desligadas, elas levam normalmente certo tempo para atingir a tensão U igual a 0 volt. Um estudante interessado em estudar tal fenômeno usa um amperímetro e um relógio para acompanhar o decréscimo da corrente que circula num circuito a seguir, em função do tempo, após a fonte ser desligada em t igual a 0 segundos. Usando os valores de corrente e tempo medidos pelo estudante, pode-se dizer que a diferença de potencial sobre o resistor R igual a 0,5 kΩ para T igual a 400 milissegundos é igual a... Tá, pessoal, a questão é fácil, por quê? No desenho, ele já mostra em 400 milissegundos qual vai ser a corrente. A corrente é 1,2 miliamperes, tá? Para T igual a 400 mili e é igual a 1,2 miliampere. É só olhar o desenho. Então, se eu quero a diferença de potencial, U é igual a R vezes I. Então, U é igual a 0,5 vezes 10 ao cubo vezes 1,2 vezes 10 a menos 3. Repara que esse 10 a menos 3 morre com esse 10 ao cubo. Então, eu tenho que U é igual a 1,2 vezes... 1,2 não, desculpa, 12. 12 miliamperes aqui. 12 vezes meio. Multiplicar por meio é dividir por 2. U igual a 6 volts. Isso é letra A de asa. Então vamos partir para a letra C. Letra C, número 3. Vamos que vamos, pessoal. Na velocidade da luz. Vamos embora. Questão 3. Partiu. Deixa eu descer aqui. Rapidinho. O gráfico abaixo representa a medida de variação de potencial em função da corrente que passa por um circuito elétrico. Tá, é um gráfico, né? V por I, que é uma reta. Aqui eu tenho, vou pegar esse ponto aqui, né? 3, e aqui eu tenho 6. Beleza. Eu sei que quando o U for igual a 6 volts, I é igual a 3 miliamperes. Cuidado, tá? Aqui está em miliampere. Aqui, eu vou botar aqui em cima, o U está em volts. Então, eu vou ter o seguinte. O que vai ser R? R é igual a 6 sobre 3 vezes 10 a menos 3. Cuidado, tá? 6 sobre 3, 2. Esse 10 a menos 3 sobe. 2 vezes 10 ao cubo, ohms, ou 2.000 ohms. Isso é a letra D de dado. Tranquilo, essa questão é rápida pra cacete. Vamos lá. Questão 4. Deixa eu ver aqui. Posso até diminuir isso daqui, né, para ficar melhor. Calma aí. Ganhar mais espaço. Questão 4. Vamos lá. As lâmpadas incandescentes foram inventadas há cerca de 140 anos, apresentando hoje em dia praticamente as mesmas características físicas dos protótipos iniciais. Esses importantes dispositivos elétricos da vida moderna constituem-se de um filamento metálico envolto por uma cápsula de vidro. Quando o filamento é atravessado por uma corrente elétrica, se aquece e passa a brilhar. Lembra lá do efeito luminoso da corrente elétrica? Então,
Para evitar o desgaste do filamento condutor, o interior da cápsula de vidro é preenchido por um gás inerte de argônio ou criptônio. Tá. Aí aqui eu tenho um gráfico, né? Que é um gráfico de resistividade pela temperatura. Tá. O gráfico representa o comportamento da resistividade do tungstênio em função da temperatura. Considere uma lâmpada incandescente cujo filamento de tungstênio em funcionamento possui uma secção transversal. Então, a área é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros quadrados. A gente vai ter que mexer nessa unidade. E comprimento L igual a 2 metros. Calcule qual a resistência elétrica R do filamento de tungstênio quando a lâmpada está operando a uma temperatura de 3.000 graus Celsius. Se você olhar o gráfico, você vai ter que ver para uma temperatura de 3.000, qual vai ser a resistividade. Se a gente olhar o gráfico, isso dá 8. Né? Para uma temperatura de 3.000 graus Celsius, a resistividade é igual a 8. 8 o quê? 8 vezes 10 a menos 7 ohms por metro. Ohms metro. O por metro é cacuete, irmão. Então, quer dizer, para uma temperatura de 3.000 graus Celsius, a gente vai ter a resistividade igual a 8 vezes 10 a menos 7 ohm metro. Vamos calcular a resistência, aplicação direta da segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre A. Tá? Só uma coisa, quero passar isso daqui para metros quadrados. Como é que eu passo de milímetro quadrado para metro quadrado? Eu não tenho que voltar de 2 em 2? Então, 10 a menos 2 para centímetro, 10 a menos 4 para decímetro, 10 a menos 6 para metro quadrado. Então, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2 vai dar o quê? 10 a menos 8 metros quadrados. Tranquilo? Pronto, ajeitei as unidades, só jogar direto. Vai ser o quê? Isso aqui é igual, vou botar aqui embaixo, né? 8 vezes 10 a menos 7, vezes o comprimento 2, sobre o quê? A área. Repara, 1,6 vezes 10 a menos 8 é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 9. 16 vezes 10 a menos 9. Por que eu fiz 16? Quanto é que dá 8 vezes 2? 16. 16 corta com 16. Então, pá, pá, pá. Isso daqui é igual ao quê? O 10 a menos 9 sobe, vai ficar 10 a 9. 10 a 9 com 10 a 7, 10 a menos 7. 10 ao quadrado, ohms. Ou seja, a resistência é de 100 ohms. Isso deu, pessoal, letra A. Então, resposta da 4, letra A. Tranquilo? Aplicação direta da segunda lei de Ohm. Vamos para número 5 direto e depois vem a 6, que é a saideira. Vamos lá. Questão 5. Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Questão 5. Uma questão que eu vou comparar, né? Vamos lá. Ó, suponha que um fio cilíndrico de comprimento L, resistividade ρ1 e raio da seção transversal circular R. Tá, então, esse fio vai ter uma resistência R1 é igual a ρ1 vezes L, vou chamar de L1, tá?
sobre o quê? Ele não falou do R? Se é um cilindro, a área vai ser o quê? A área do círculo πr ao quadrado. Πr, 1 ao quadrado. Tá. Um engenheiro eletricista, na tentativa de criar um fio cilíndrico de menor dimensões físicas, mas com a mesma resistência, muda o comprimento do fio para L sobre 2. Então agora eu vou ter aqui um L2 igual a L1 sobre 2. O raio da seção transversal circular para R sobre 3. Então, R2 é igual a R1 sobre 3. E a resistividade do material que é feito fio para Φ2. Então, agora eu tenho um outro material, Φ2, tá? Φ2 é diferente de Φ1. Dessa forma, qual a razão entre Φ2 e Φ1? Tranquilão. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, vou precisar do quadro todo. Vou botar aqui uma divisãozinha para ficar maneiro. Então, olha só. Eu vou ter o seguinte, né? Eu quero saber quanto dá. Φ não, eu falei Φ, né? Era ρ2 sobre ρ1. Tá? Mas o que é ρ2? Repara pela fórmula, né? Olha como é que vai ficar. Vai ficar ρ2 é igual a R2 vezes π vezes R2 ao quadrado, né? Esse cara passa para cá multiplicando, sobre L1. Isso tudo dividido pelo ρ1, que é a mesma coisa, só trocando letra, né? R1 vezes π vezes R1 ao quadrado sobre, opa, aqui é L2. L2 aqui é L1. Pronto. Agora eu vou começar a cortar um monte de coisa. Se as resistências são iguais, morrem as resistências. Como π é igual a π, morre o π. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os R, os raios e os comprimentos. Olha como é que vai ficar. Ele não disse que o L2 era metade do L1? Então aqui eu vou substituir por 0,5 L1, né? E aqui o R2 é 1/3 de R1. Então vamos ver como vai ficar aqui, ó. Esse cara passa para cá multiplicando, então vai ficar L1 vezes R2 ao quadrado sobre L1 vezes R1 ao quadrado, tá? Aqui é L2, vamos dar. L2. Então, ρ2 sobre ρ1 é igual a L1 sobre 3 vezes... O que é R2? R1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que vai dar 9. Isso tudo vezes 1 sobre L1 vezes R1 ao quadrado, né? Calma aí. Não, aqui é 2, aqui ó, L2, aqui é 2. 2. Então, pessoal, olha só um detalhe aqui, né? Aqui eu confundi. Na verdade, esse L1 ele passa lá para cima multiplicando, então ele está aqui. O L2 ele está embaixo, tá? Falha aqui, mas acertei agora. Aí eu vou separar eles para facilitar. Vai ficar o quê? L1
vezes R2 ao quadrado, que é isso aqui, ó. R1 ao quadrado sobre 9, tá? Isso tudo vezes 1 sobre L2, que é L1 sobre 2. Esse 2 ele vai subir, né, pessoal? Vai ficar aqui 2 sobre L1 vezes R1 ao quadrado. Então agora eu acertei, agora eu vou começar a cortar um monte de coisa. Corto L1 com L1, corto R1 ao quadrado com R1 ao quadrado. Então eu descubro que a razão entre as resistividades 2 e 1 é igual a 2 sobre 9, tá? Isso deu letra C de casa. E agora vamos fazer a questão 6, que é a saideira. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Essa questão foi boa, é um algebrismo maneiro. Então, saideira agora, questão 6. Vamos lá, calma aí. Deixa eu apagar aqui. Questão 6. Deixa eu ler aqui. Dois fios F1 e F2 feitos de um mesmo material. Então, a gente sabe que ρ1 é igual a ρ2. Estão submetidos à mesma tensão elétrica. Tá bom. U1 é igual a U2. O comprimento do fio 1 é 3 vezes o comprimento do fio 2. L1 é igual a 3 vezes L2. Então, L1 é igual a 3 L2. A área da secção da reta do fio 1 é igual a 3 meios da área do fio 2. Então, A1 é igual a 3 meios de A2. A razão entre as intensidades de corrente elétrica em 1 e 2 é... Ele quer saber quem é I1 sobre I2. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer. O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar essa igualdade para descobrir a relação entre os R's. Então, aqui eu vou ter o quê? O que é ρ? É R1 vezes, passou para lá multiplicando, A1 sobre L1, né? Não era R é igual a ρ, L sobre A? Então, isso tudo é igual a R2 vezes A2 sobre o que? L2. E agora eu vou usar o que ele me deu aqui, né? Ele falou aqui a relação entre os comprimentos e a relação entre as áreas. Tá bom. R1 vezes A1 é igual a 3 meios de A2. 3 meios é 1,5, né, pessoal? 1,5 A2 sobre L1 é 3L2. 3L2. Isso é igual a R2 A2 sobre L2. Morre L2 com L2, morre A2 com A2. Então, eu quero saber o quê? Se eu quero saber I1 sobre I2, concorda comigo que isso daqui é igual ao quê? U1 sobre R1 sobre U2 sobre R2. Como esses U's são iguais, eles cortam, esse R2 sobe. Então eu tenho que essa razão aqui, na verdade, é R2 sobre R1. Então eu tenho que descobrir a razão entre a resistência 2 e a resistência 1. É só eu jogar esse cara para cá. R2 sobre R1 vai ser igual ao quê? 1,5 sobre 3. Cara, 15 dividido por 3 dá 5, então 1,5 dá 0,5.
Então, a razão entre as correntes 1 e 2, que é igual à razão entre as resistências 2 e 1, é igual a meio. Isso é letra A de asa. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fechou os exercícios de leis de Ohm e a gente se vê. Um abraço. Valeu!